Eu quero compartilhar com você Abba, papai, pai. Antes disso, quero trazer uma definição de paternidade. Que paternidade pode ser visto simplesmente como um conceito que vem do latim paternitas e diz respeito à condição de ser pai. Isso significa que quando um homem gera um filho, ele passa simplesmente de uma posição de filho e ele se transforma em um pai. Mas a paternidade também, por outro lado, ela pode ser espiritual e ministerial. Hoje é um dia em que muitos de nós tivemos a oportunidade de estar com os nossos pais, quer longe ou quer perto, e declarar palavras de amor, palavras de gratidão para o coração dos nossos pais. Mas eu sei que muitos de nós já não temos esta oportunidade, porque nossos pais já não estão conosco. Aprove a Deus recolhê-los para a eternidade, e nós, num dia como este, nós temos um misto de alegria e um misto de tristeza, um misto de alegria em ter alguém que nós sentimos saudade, mas um misto de tristeza porque este alguém já não está conosco. Talvez hoje você tivesse o desejo de olhar nos olhos do seu pai e você não teve a oportunidade e dizer: eu te amo, pai, eu estou com saudades. Talvez como o pastor Josué você teve o desejo de falar: e aí, fala, velho. Porque era assim que o pastor Josué falava com o seu papai. Talvez como pastor Amara você tivesse o desejo de simplesmente dizer: eu te amo. Talvez como o pastor Anthony lá de Natal, você tivesse o desejo de dizer: pai, você foi muito importante para mim, eu te amo e você me faz muita falta. Mas que todas essas declarações possam ser feitas hoje, mesmo que o seu pai já tenha partido para a eternidade. Fique calmo, nós não vamos fazer aqui uma sessão de regressão ou de mesa branca, onde você vai falar com seu pai. Mas a palavra de Deus nos ensina de que nós devemos honrar aos nossos pais, não somente enquanto eles viverem, mas nós devemos honrar os nossos pais enquanto nós vivermos. E quando nós honramos os nossos antepassados, os nossos descendentes nos honrarão. Se você não honrar os seus antepassados, e o teu antepassado parte do seu pai, avô, bisavô, tataravô, trisavô, os seus descendentes não se lembrarão de você. Porque se você não honra os que já partiram, você não gera uma cultura de honra naqueles que estão com você. E no futuro, o teu nome pode ser apagado dos anais da história. Quando conversamos com qualquer descendente de Abraão, quando você vai a Israel e você se aproxima de alguém, eles conhecem a sua genealogia. Se você perguntar nome de pai, avô, bisavô, tataravô, trisavô, eles irão dizer, e muitos deles têm a sua linhagem. Tem a sua linhagem até Abraão, que foi o pai da nação de Israel. É muito importante nós caminharmos com gratidão, porque a gratidão é o caminho da honra. Esta é uma noite que o Espírito Santo nos leva a pensar na nossa família biológica. A família na qual nós nascemos, ela é determinante para o nosso destino. Cada um de nós nasceu com um DNA específico, o DNA do nosso pai. A paternidade, ela vai revelar a nossa origem, ela vai estabelecer a nossa identidade, ela vai autenticar a nossa autoridade, ela vai apontar e respaldar o nosso propósito, que é a missão para a qual fomos gerados. A paternidade também vai legitimizar o nosso legado geracional. Nós encontramos aqui então 5 colunas sustentadas pela paternidade.
a origem, a identidade, a autoridade, o propósito e o legado geracional. Quando nós não conhecemos a nossa verdadeira paternidade, e muitos hoje estão buscando descobrir quem foi meu pai biológico, quem é meu pai biológico, porque muitos não têm este conhecimento, muitos foram afastados dos seus pais muito cedo, ou nem mesmo conheceram, porque foram rejeitados pelos seus pais. E a ignorância, muitas vezes, de quem é meu pai, me leva a desonrá-los. Porque quando não conhecemos, falamos daquilo que não conhecemos. E quando nós conhecemos alguém, nós vamos conhecer a sua história, nós vamos conhecer o seu histórico, nós vamos conhecer o seu passado. E queridos, não há como ter gratidão sem conhecer o histórico. Porque quando nós não conhecemos o histórico, nós acabamos nos colocando no centro de todas as coisas. E no centro de todas as coisas, nunca nos será suficiente o que foi nos dado. Mas quando nós conhecemos o Pai, e conhecemos o histórico deste Pai, então nós temos uma visão correta a respeito daquele homem, que apesar de todas as suas debilidades e dificuldades, me gerou no ventre da mãe. É importante conhecer a nossa origem, é importante saber sobre paternidade, conhecer sobre paternidade, porque o filho é liberado ao seu destino pela palavra do Pai. Você sabe quem é seu pai? E você, como filho, você tem estas colunas bem firmadas: origem, identidade, autoridade, propósito e legado. Eu quero ler com você João capítulo 8, a partir do versículo 12. Por favor, coloque ali a partir do versículo 12. 8:12. Nós vamos ler um texto longo, mas eu vou ler este texto logo no início da mensagem, para que a explicação de todos os pontos que eu vou trazer se torne mais curtos. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram: você está testemunhando a respeito de si próprio, o seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde vim, nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos, eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho, eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo, a minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então perguntaram-lhe: onde está o seu pai? Respondeu Jesus: vocês não conhecem nem a mim, nem a meu pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Mais uma vez Jesus lhe disse: eu vou embora, vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem: será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz: para onde vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntou ele. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês,
pois aquele que me enviou merece confiança, e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Disse-lhe Jesus: estou com vocês apenas por pouco tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Pode continuar ali, o 33. Isso. O 8:33. Eu li errado aqui, gente. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Por que são incapazes de ouvir o que eu digo? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. Os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Disse Jesus: não estou endemoniado, ao contrário, honro o meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas a quem a busque e julgue. Asseguro-lhes que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas. Mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentar a morte. Você por acaso é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu bem como os profetas. Quem você pensa que é? Respondeu Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu, de fato, o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se, porque veria o meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Neste texto nós encontramos 5 perguntas respondidas por Jesus, que refletem a maturidade do filho. Mas também nós encontramos 3 afirmações feitas pelos judeus, que Jesus aproveitou para ensinar os 3 níveis de paternidade. A primeira pergunta que nós encontramos neste texto é: onde está o seu pai? Ali no versículo 19, os fariseus olham para Jesus e falam: onde está seu pai? Peraí, você está aqui no nosso templo, você está aqui no templo de Jerusalém e você está ensinando. Nós queremos saber,
de onde você vem, quem você é, quem é seu pai. Quando nos fazem a pergunta quem é seu pai, está falando da origem. Os judeus queriam saber qual era a origem. Eles não ouviam qualquer pessoa. Eles queriam saber de onde esta pessoa vinha. E Jesus, ele tinha convicção de onde ele tinha vindo. Ele diz: embora eu esteja falando a favor de mim mesmo, o que digo tem valor porque é a verdade, pois eu sei de onde vim e sei para onde vou. Quando você conhece a origem, você encontra o seu destino final. Quando você sabe que você veio de Deus, você sabe que o seu retorno será para de onde você veio. Você veio de Deus e você vai voltar para Deus. Você conhece a sua origem? Olha para quem está do seu lado e diz: saiba qual é a sua origem. Você veio de Deus. Você foi gerado em Deus. Você não foi só criado por Deus, mas você foi gerado em Deus. A segunda pergunta é: quem é você? Quem você pensa que é? Como você vem falando dessa forma conosco? Quem você pensa que é? É tão lindo quando nós temos a coragem, a ousadia de assumir diante das pessoas, diante dos homens, diante dos demônios, diante dos anjos que nos assistem, verdadeiramente quem nós somos. Quando nós realmente temos a nossa identidade firmada naquele que nos gerou. Jesus não titubeou, ele simplesmente disse: vocês querem saber a minha identidade? Eu sou o que sou. Vocês querem saber quem eu sou? Eu sou o que sou. Eu sou filho. Eu sou amado. Eu não somente sou filho do meu pai, mas o meu pai fez uma declaração quando eu fui diante de João Batista para ser batizado. E desci as águas do Jordão, os céus se abriram sobre mim, e o meu pai testemunhou a meu respeito. Ele está atestando quem eu sou. Ele está respaldando a minha identidade. Eu sou filho e não sou qualquer filho. Eu sou filho que dou muito prazer ao meu pai. Olha para quem está do seu lado e diz assim: você não é qualquer filho. Você é filho amado, que tem dado prazer a seu pai. Terceira pergunta. Ele tinha convicção de onde vinha. Ele tinha convicção quem ele era. Ele tinha convicção de que aquele que se apresentou para Moisés lá na sarça ardente, quando Moisés estava colocando em risco o seu propósito, quando Moisés tinha fugido do centro da vontade de Deus e tinha tentado se esconder lá no deserto, ele começa a pastorear, e ele pastoreia por muitos anos as ovelhas do seu sogro. Mas o Eu Sou lhe encontrou. E quando o Eu Sou lhe encontrou, apontou para ele o propósito e diz: Moisés, sai deste lugar, porque você não está aonde eu te coloquei. Você não está no centro da minha vontade. Moisés, eu não chamei você para pastorear as ovelhas do seu sogro. Eu chamei você para libertar o meu povo das mãos do faraó. Moisés, vem comigo, o Eu Sou está indo com você. O Eu Sou não está somente te enviando, o Eu Sou está te dando autoridade para fazer tudo o que você tem para fazer. Da mesma forma, eu imagino uma reunião celeste. Lá estava Pai, Filho e Espírito Santo. E o Eu Sou se levanta e diz: eu quero reconciliar o mundo comigo. E eu preciso de alguém que vá e faça toda a minha vontade. Eu criei Adão do pó da terra. Ele foi criado à minha imagem e à minha semelhança. Mas Adão pecou. Eu estabeleceria uma linhagem santa a partir de Adão. Mas eu preciso agora. Eu preciso de alguém que se disponha aí. Em nome de quem, Deus, que você está, que eu vou? Em nome do Eu Sou. Você não vai no seu próprio nome. Meu filho, você não vai no seu próprio nome. Você vai no meu nome. Eu vou respaldar você. Eu vou te dar autoridade para fazer tudo o que me apraz. Essa pergunta feita pelos fariseus,
Por que acaso não temos razão quando dizemos que você é samaritano e está dominado por demônios? Sabe, não mexeu, não feriu. Jesus não ficou com crise ali de identidade. Eu não posso, contra eles eu não posso. Olha, os meus irmãos estão falando isso contra mim. Eles não estão reconhecendo a minha autoridade. O meu pai me enviou com autoridade, mas eles não reconhecem. Sabe o que? Eu vou deixar o propósito. Não, Jesus não se movia por emoção. Jesus não se movia por temperamento. Jesus se movia por propósito. Olha para quem está do seu lado e diz: se mova por propósito. O Pai respalda a sua autoridade. Você foi enviado pelo Eu Sou. Então você tem origem, você tem identidade como filho de Deus, mas também você tem autoridade para pisar em cobras e escorpiões. Você tem autoridade para desfazer as obras do diabo nessa geração. Você tem autoridade para vencer o pecado. Você tem autoridade para expandir o reino de Deus na terra. Você tem autoridade porque eu sou te enviou. Mas os irmãos que estão ao meu redor não reconhecem a minha autoridade. Jesus não estava se preocupando com quem reconhecia ou não reconhecia. Jesus se preocupou em fazer toda a vontade do Pai. O que importa é o que o meu pai pensa a meu respeito. O que o meu pai pensa a meu respeito vai respaldar a minha identidade, vai respaldar a minha autoridade. E aos poucos, quando eu for levantado entre céu e terra, os homens olharão e saberão que eu sou. Sabe quando a humanidade reconheceu Jesus? Quando ele estava na cruz. Foi a partir da cruz que veio a revelação de quem era aquele homem. A nossa questão é que muitas vezes nós não queremos ir para a cruz e nós queremos ser reconhecido vivo. Está na hora de morrer. Olha para quem está do seu lado e diz: quer exercer autoridade no reino de Deus? Morre, meu irmão. Está na hora de morrer. João 8,33, nós vamos encontrar a quarta pergunta: como é que você diz que ficaremos livres? Ei, como assim? Nós nem somos escravos e agora você está dizendo que nós ficaremos livres? Eles não conheciam o propósito pelo qual Jesus tinha sido enviado. Jesus não foi enviado para libertar o povo de Israel da mão dos romanos. Jesus foi enviado para fazer toda a vontade do Pai e para nos libertar e nos livrar do inferno, para nos livrar da morte eterna. Ele foi levantado para nos trazer salvação, redenção, santificação, justificação, regeneração. Mas os judeus não tinham a revelação disso. Jesus foi levantado para trazer liberdade, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Você está amarrado por alguma coisa? Você ainda está amarrado e aprisionado por alguma coisa? Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. O propósito de Jesus na terra foi mostrar o Pai através da maturidade do Filho. Vocês não me conhecem e também não conhecem o meu Pai. Se de fato me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Mergulhe na identidade de Cristo, que é uma identidade madura, que você vai chegar ao Pai. Para você conhecer o Pai, acessar o Pai, você precisa entrar pelo caminho, conhecer a verdade, acessar a vida de Cristo, mas não ficar aí. Você precisa ter um desejo intenso. Você precisa ter a intencionalidade. Você precisa ter isso como objetivo na sua vida, de chegar aos braços do Pai. Porque Jesus não falou somente eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Ele falou eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aqui o caminho está aberto. O caminho está aberto. Aquilo que te impedia de chegar ao Pai já foi perdoado, que eram os seus pecados. O que fazia a separação entre o homem e Deus eram os seus pecados. Jesus, na posição de filho, pagou o preço pelo seu pecado. Agora as portas estão abertas, o véu foi rasgado. Agora você pode entrar com liberdade diante do Pai. Falar: Pai,
eu cheguei? Você já chegou? Você já chegou no trono do Pai? Ou você ainda está no estágio de Jesus? Sabe quando nós acessamos somente o estágio do Filho e não acessamos o estágio do Pai? Nós vivemos lidando todos os dias com pedido de perdão de pecado. Eu peco hoje, me arrependo, Jesus me perdoa, ufa. Amanhã eu peco de novo, me arrependo, Jesus me perdoa, glória a Deus, Jesus morreu para perdoar os meus pecados. E aí passamos 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos da nossa vida pecando na mesma área. Sabe por quê? Porque nós ainda não mergulhamos no Pai, nós ainda estamos no Filho. E você precisa mergulhar no Pai. Você quer a libertação? A libertação completa está quando você acessar o colo do Pai. Olha para quem está do seu lado e diz: o Pai está de braços abertos para você hoje. A quinta pergunta: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Você está doido? Será que você é mais importante do que Abraão, o nosso pai que morreu? Aí vem a resposta de Jesus: eu afirmo a vocês que isto é verdade, antes de Abraão nascer, eu sou. Aqui Jesus estava trazendo nessa resposta que ele era pré-existente. Jesus é pré-existente. Antes de Abraão ser chamado em Ur dos Caldeus, Jesus já estava com o Pai. Aqui Jesus estabelece um legado geracional, mas não um legado geracional que morre, que termina quando o último filho decide não mais ter filhos. Porque você sabe que muitas famílias estão encerrando a sua linhagem, Luciano. Tem muitas famílias que estão encerrando a sua linhagem. É interessante que hoje pela manhã eu não falei sobre isso, mas eu vou falar porque com certeza Deus tem algo para falar com você sobre isso. Quando os seus filhos decidem não mais ter filhos, estão colocando em risco a sua linhagem e o seu nome ser riscado da face da terra. É porque os meus filhos querem estudar, meus filhos até querem se casar, mas não querem ter filhos. Casamento egoísta no maior nível de egoísmo. Sabe, o meu marido tem que ser para mim e minha esposa tem que ser para mim. Eu não vou dividir ele com ninguém. E infelizmente a sociedade está apontando isso para os nossos jovens. Eu imagino eu e pastor Josué. Eu vim de uma família de 6 filhos. Minha mãe trabalhou bem, meu pai também. Eu vim de uma família de 6 filhos. Quando me casei, quantos filhos eu queria? 6. Eu queria 6 filhos. Pastor Josué veio de uma família de 4. Mas aí quando ele se casou, primeiro ele nem queria se casar. Mas quando ele se casa, então ele se entrega, para esse desafio, o maior desafio do homem de honra, é o casamento, tratamento de caráter e tudo mais. Aí ele decide: olha, nós vamos ter filhos, mas não 6, pelo amor de Deus. E aí são 3 filhos. Agora eu fico olhando para o Marcos Vinícius, para o Samuel e para o Rubi, e eles olharem para mim e falar assim: quero dar filho não vou fazer filho não. Peraí, e a linhagem dos Araújo vai ficar onde? E a linhagem do Silva vai ficar onde? Vai ter filho, sim. Eles serão obrigados? Não serão obrigados. Mas eles já foram gerados com a cultura de levar adiante o legado do seu pai. No ventre, eles já foram gerados com esta declaração profética. Quando eles saíram do ventre, eu já olhava para eles e via netos. E aí aquilo que você vê para a sua descendência, é pelo que você vai trabalhar. É no que você vai investir sua vida. Eu brinco com a Laís, falei: Laís, já tem 6 meses de casado, minha filha, vamos lá? Ela fala: pode ser daqui a 6 anos, beleza, daqui a 6 anos tá bom. Olha aí, quando eu concordei com 6, agora ela quer 10.
Querido, Jesus, Ele inaugurou na cruz. Ele inaugurou na cruz o legado para que eu e você levemos adiante a descendência eterna do Pai. Estas foram as respostas aos questionamentos feitos por Jesus. Aqui nós vemos refletido a maturidade do Filho do Homem. Mas nós vamos encontrar nesse texto também 3 declarações feitas pelos judeus. E nessas declarações Jesus ensina sobre a cultura da honra nos 3 níveis de paternidade, para que nós acessemos o mesmo nível de maturidade que Jesus teve. Nós queremos ser como Jesus, então nós precisamos agir como Jesus. Jesus foi este homem maduro, estatura perfeita, um homem que conhecia a sua origem, a sua identidade, o seu propósito, levou adiante o legado, exerceu a autoridade do Pai aqui na terra. Ele era um homem maduro. Para nós acessarmos essa maturidade, nós precisamos honrar os 3 níveis de paternidade. Neste texto nós encontramos os níveis de paternidade. Este é um princípio bíblico. Deuteronômio capítulo 5, versículo 16 diz: honra teu pai e a tua mãe, como Jeová teu Deus tem ordenado. Êxodo capítulo 20, versículo 12 diz: honra teu pai e a tua mãe, para que seus dias se prolonguem sobre a terra. A honra, presta atenção aqui, meu querido. A honra é o canal por onde passa a herança. Quando se perde a honra, perde-se a conexão entre as gerações. E quando não há conexões entre as gerações, não é transferido herança. A Bíblia diz que os pais acumulam para os filhos. Os pais não acumulam para distribuir para os escravos, para os empregados da casa. Os pais acumulam para deixar esta herança para os filhos. Mas é a honra que é o canal para se receber a herança. Dependendo da honra que nós damos aos nossos pais, nós iremos prosperar, nós teremos vida longa e prosperidade, conforme está estabelecido nos 10 mandamentos. Então eu preciso entender que há uma relação direta entre honrar e prosperar, honrar e ter vida longa. Por que eu devo honrar aos meus pais? Porque há um depósito divino na vida do pai. Um pai não nasce pai, um pai nasce filho. Mas a partir do momento que ele gera um filho, Deus deposita nele algo divino, para que quando o filho acessá-lo de forma honrosa, este pai possa refletir o divino na vida do filho, não o humano. Os únicos que têm acesso ao depósito divino de um pai são aqueles que honram o pai. Se você honra, você é abençoado. Se você desonra, você será o quê? Amaldiçoado. O que é ser abençoado? É alguém falar bem a seu respeito. É quando alguém chega para conversar com o seu pai biológico e o seu pai biológico só tem elogios a seu respeito. É quando você chega, quando alguém chega diante do pai espiritual, Deus, que é o outro nível de paternidade, como Satanás chegou diante de Deus para falar sobre Jó. O próprio Deus diz: você tem visto o meu servo Jó? Ali Deus só tinha coisas abençoadoras. Deus só tinha características boas para falar a respeito do seu filho. Quando nós honramos, os nossos pais falam bem ao nosso respeito. E isso é bênção. Bênção é que alguém fale bem ao nosso respeito. Mas para isso nós precisamos ter revelação espiritual de quem é meu pai. Coloca a sua mão sobre a sua cabeça em nome de Jesus. Eu sei que muitos de nós já temos esse conhecimento. Nós já temos
esboços, sobre ministrações sobre isso. Mas é necessário ter uma revelação do Espírito Santo sobre os 3 níveis de paternidade, para que você acesse a bênção do Pai. Então leve cativo o seu pensamento agora ao Senhor. Desconecte com o que está acontecendo ao seu redor. Você que está em casa, pare o que você está fazendo agora. Em nome de Jesus, pare o que você está fazendo agora. Largue tudo aquilo que está chamando a sua atenção. E ore para que Deus traga esta revelação ao seu coração nessa noite. Porque se você receber essa revelação nessa noite, você vai ser curado em corpo, alma e espírito. Se você receber a revelação nessa noite, você será liberto de tantas prisões que têm aprisionado você durante toda a vida. Pode tirar a mão agora. Nós precisamos ter a revelação espiritual nas 3 dimensões. Quais são as 3 dimensões da paternidade? Biológica, espiritual e ministerial. Já falei que a gratidão é o caminho da honra. Os judeus declararam: o nosso pai é Abraão. Nessa declaração eles tinham certeza da sua paternidade biológica. Deixa eu te perguntar: quem é seu pai? Se seu pai estivesse aqui hoje, o que você diria para ele? O que você gostaria de falar para o seu pai biológico se ele estivesse da sua frente hoje? Eu sei o que eu gostaria de falar para o meu pai biológico. Meu pai biológico já partiu para a eternidade há 23 anos, quase 23 anos. Mas eu diria para o meu pai biológico: pai, estou com muita saudade de você. Pai, eu te amo. Pai, eu te agradeço porque eu sei que o Senhor me amava. Porque, pai, a maturidade me levou a entender que a sua forma de amar era prestar serviço. Pai, eu te amo porque eu lembro das vezes que você saía de madrugada de casa e voltava altas horas da noite para trabalhar e sustentar 6 filhos. Pai, obrigada porque o Senhor, sem nenhuma formação, saiu da zona rural e veio para uma cidade que o Senhor não sabia o que iria encontrar aqui, mas o Senhor veio porque o Senhor queria dar casa, educação, o Senhor queria dar assistência médica, odontológica. Pai, o Senhor arriscou a sua vida por mim. Pai, eu sei que o seu grande sonho era que eu fosse um sucesso na vida. E como eu queria que você estivesse aqui comigo hoje, Pai, para ver que eu não sou perfeita, mas a minha vida é um sucesso em Deus. Pai, mesmo o Senhor não tendo servido dentro de uma igreja, o Senhor refletiu o amor de Deus na minha vida. O Senhor honrou minha mãe. O Senhor honrou os seus filhos. Pai, você não foi perfeito. Você nunca me deu um abraço. Você nunca disse: filha, eu te amo. Pai, você não tinha como linguagem de amor palavra de afirmação. Isso fez falta, Pai. Mas isso não te desonra como meu Pai. Pai, eu conheci o teu histórico e eu sei que no seu histórico você nunca recebeu um abraço de pai. Eu sei que no teu histórico você não teve a oportunidade de acessar o amor do Pai, de Abba, então você não tinha condição. Você não tinha condição de dar o que você não recebeu. Pai, enquanto eu viver, eu vou honrar a sua memória. E os meus filhos honrarão a sua memória. Os meus netos e os meus bisnetos, os meus tataranetos saberão que eu sou descendente de Bento José da Silva, um baixinho, bigodinho, que essa semana ao assistir o vídeo do meu casamento, nós rimos muito. Pensa um casamento filmado há 28 anos atrás.
Nós rimos muito, mas quando aquele baixinho aparecia na tela, eu chorava de saudade daquele baixinho. Você tem pai vivo ainda? Honre seu pai em vida. Seu pai já partiu para a eternidade? Honre o seu pai enquanto você viver. Você tem uma origem. Pastor, eu nem conheci o meu pai. Eu sei que é mais difícil, mas você tem um pai espiritual, Abba, que ensina um princípio: honre pelo que o seu pai é, não pelo que ele fez na sua vida. Feridas familiares, feridas geracionais são curadas a partir da honra. Comece a honrar. Traga à memória aquilo que a Bíblia diz que deve ser memorizado. Traga à memória tudo aquilo que te traz esperança. Traga à memória tudo aquilo que você soube a respeito do seu pai. Por que focar naquilo que seu pai não fez? Cabe a nós dessa geração sermos filhos maduros, para gerarmos filhos maduros. Cabe a nós nessa geração de sermos pais melhores do que foram os nossos pais. Jesus respondeu para os judeus: eu sei que vocês são descendentes de Abraão, porém estão tentando me matar porque não aceitam os meus mandamentos. Se vocês fossem de fato filhos de Abraão, fariam o que ele fez. Abraão nunca fez uma coisa assim. Imite o seu pai naquilo que deve ser imitado. Evite naquilo que deve ser evitado. O seu pai foi um exemplo da paternidade de Deus, que deveria refletir sobre você todo o amor, toda a aceitação, toda a compreensão. Deveria trazer toda a provisão, deveria trazer todo o cuidado, deveria trazer a direção para a sua vida. Mas ele não trouxe. Mas tem um pai que ele não é exemplo. Tem um pai onde você pode se modelar. Você que é pai, se modele no pai espiritual. Você que é pai, tenha o pai espiritual como seu modelo, não o seu pai biológico. Porque se você tiver o seu pai biológico como modelo, provavelmente você vai falhar também na sua paternidade. Porque você vai imitar os mesmos pecados dos seus pais. Se o seu pai não sentava com você para conversar, você não vai sentar com o seu filho para conversar. Se o seu pai era um pai que caminhava na imoralidade, você vai ter justificativas para continuar sendo imoral. Se o seu pai caminhava nos vícios, isso vai ser uma coluna de sustentação para você continuar com esses maus hábitos. Então transicione nessa noite. Modele a sua paternidade na sua paternidade espiritual. Olha para quem está do seu lado e diz: há um pai perfeito, onde você pode modelar a sua paternidade. No versículo 41 vem uma outra declaração: nós não somos filhos ilegítimos, nós temos um pai que é Deus. Sim, o discurso dos judeus era que eles tinham um pai, mas eles eram órfãos espirituais. Jesus os confronta na sua orfandade. Verdadeiramente vocês deveriam ser filhos do meu pai, mas vocês não são. Vocês estão fazendo o que o pai de vocês fez. Se Deus fosse de fato o pai de vocês, então vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação ele é homicida, desde a criação ele é mentiroso. E você não ouve a minha voz, você ouve a voz do diabo. E você acaba seguindo a direção da voz que você ouve. Jesus ali estava confrontando a orfandade espiritual. Os judeus eram descendentes de Adão na linhagem de Abraão.
mas era necessário que um ser fosse gerado, não somente criado. Adão foi criado no Éden e caiu, mas Jesus foi criado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, e este se tornou perfeito, o sacrifício perfeito, o cordeiro perfeito, que se apresentou para que através desse sacrifício, eu e você pudéssemos nos tornar filhos de Deus e não somente criaturas de Deus. Os judeus ainda caminhavam como criatura, os judeus ainda caminhavam baseado na criação do Éden, mas a partir de Jesus foi a geração do Calvário. Você foi gerado no Calvário, você foi gerado no Calvário, e no Calvário você tem o poder de se tornar filho de Deus. Você não é órfão, você não é órfão, você tem origem. Você tem origem, você tem identidade. Você não é órfão, você não é filho do diabo, porque o Filho se manifestou para desfazer todas as obras do diabo, e a orfandade faz parte das obras do diabo na nossa vida. Você é filho. João 5,23 diz: a fim de que todos honrem o Filho, exatamente como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Enquanto a paternidade biológica te garante 70, no máximo 80, e para alguns que acessam uma graça maior, como o pastor André, passa dos 90 e chegam aos 100 anos. A paternidade espiritual é eterna. Em quem você vai modelar? No seu pai biológico ou no seu pai espiritual? O seu pai espiritual partiu, sim, mas o seu pai biológico partiu. E se não partiu, vai partir em algum momento, e você precisará se separar dele. Mas a sua paternidade espiritual, mesmo quando você morrer, aí você vai estar mais pertinho dele ainda. Aí você vai viver eternamente com ele. Você vai estar nos braços dele, e você vai celebrar a vida eterna com ele. Esta honra, Isaías 48, versículo 11, a Bíblia diz que Deus não divide a sua honra com ninguém. Que honra? A honra da paternidade. Deus não divide paternidade. Não existe essa história de ter dois pais espirituais. Deus não divide paternidade. Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu ouço a direção do diabo. No sábado e no domingo eu ouço a direção de Deus. De segunda a sexta eu busco a provisão de Mamon, mas de sábado e domingo eu me declaro diante de Deus que eu dependo da provisão dele. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide a paternidade. Ele quer você exclusivamente para ele. Ele quer você exclusivamente para ele. Você entendeu isso? Ele quer você exclusivamente para ele. Para ele. Terceiro nível de paternidade, nós vamos encontrar no versículo 33, uma declaração que manifesta o coração dos judeus, manifesta o coração dos fariseus. Eles dizem: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Sabe qual foi uma das respostas que Jesus deu para eles? O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Jesus disse essas coisas quando estava ensinando no pátio do templo, perto da caixa das ofertas. Ninguém o prendeu porque ainda não tinha chegado a sua hora. Quem me enviou é verdadeiro, eu digo ao mundo somente o que ele me disse. E saberão também que eu não faço nada por minha conta, mas falo somente o que o meu Pai me ensinou.
Quem me enviou está comigo e não me deixou sozinho, pois faço sempre o que lhe agrada. Mateus 10, capítulo 26, diz que as nações são governadas por homens que exercem o poder sobre as pessoas. Mas com os filhos de Deus não será assim. Quem quiser ser mais importante entre todos deverá ser o servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser o escravo. E como filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então eu estou inaugurando, Jesus estava dizendo para eles, eu estou inaugurando aqui uma paternidade ministerial, aonde vocês deixam de ser escravos do diabo e passam a ser servos do meu Pai. Mas esta servidão ou esse serviço que a Bíblia chama de ministério não será feito por obrigação. Você antes era obrigado a fazer, Satanás te obrigava, ele impunha a sua lei sobre você, e mesmo aquilo que você não queria fazer, você fazia. Mas agora você é livre e você pode decidir servir ao meu Pai, obedecer ao meu Pai até o último dia da sua vida, incluindo morte de cruz. Eu decidir assim. Agora você pode entrar nessa mesma linhagem ministerial, mas eu estou voltando para o Pai. Eu estou deixando discípulos, e a partir desses discípulos, eu estou levantando apóstolos, mestres, profetas, evangelistas e pastores. E estes estarão preparando, esses estarão provisionando, esses estarão protegendo vocês, estes estarão direcionando vocês, para que você cumpra o propósito, para que você alcance o seu destino profético ministerial. Eu estou lhe dando pai ministerial. Honrar ao pai biológico, honrar ao pai espiritual, nos é fácil muitas vezes entender, não é muito fácil de praticar. Mas honrar ao pai ministerial nem sempre cai ao nosso coração como algo que venha nos abençoar. Porque nós temos uma mentalidade como os fariseus tinham. Nós não somos escravos, eu não vou trabalhar para ninguém, eu não vou servir ninguém. E aí quando você decide entrar numa casa apostólica como essa, quando você decide se colocar debaixo da paternidade de uma casa apostólica, você olha para o pai ministerial e diz: eu não quero obedecer, eu não quero receber a direção de ninguém. E pai, a Bíblia diz que nós não devemos chamar ninguém de pai. Que pai ministerial é isso? Esse negócio está vindo para me manipular. Não. Talvez no seu coração você esteja com feridas por conta da sua paternidade ministerial. Talvez o teu próprio pai biológico te explorou. Talvez você tenha trabalhado a vida toda para prover as coisas na casa do seu pai, e quando você achou que teria herança, você não recebeu nenhuma herança. Talvez você esteja com este texto dizendo: a ninguém chameis de pai. Mas deixa eu explicar a respeito deste texto. Ali, o termo tem a ver com a paternidade de Deus. Ele não divide a glória com ninguém. Então, a ninguém chamais de pai, a não ser a mim mesmo. Mas a paternidade ministerial está na palavra de Deus desde o Antigo Testamento. Eliseu era filho de Elias e chamava Elias de pai. Timóteo era filho de Paulo, não na linhagem biológica nem na linhagem espiritual. E Paulo chamava Timóteo de filho. Paulo chamava Filemão de filho. João nos chamou de filhinhos. Filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado diante de Deus. Então paternidade ministerial é bíblica.
A questão é que quando nós não temos a revelação da nossa paternidade ministerial, nós nos relacionamos com esta pessoa de maneira indevida. Você lembra qual é o nome do seu pai biológico? Já lembrou o nome do seu pai biológico? Para honrá-lo nessa noite. Você já se identificou como filho no espírito do pai espiritual Abba? Amém? Você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Você tem uma linhagem biológica? E agora, como Seifa, eu quero apresentar para você, se você ainda não o reconhecia dessa forma, o seu pai ministerial. Pastor, por favor. Aqui está o seu pai ministerial. Você não é órfão. Você não é órfão ministerialmente. O que fala de ministério? Ministério fala de serviço. Ministério fala de tornar-se servo, para levar adiante o legado do Pai. Talvez as suas feridas com as paternidades ministeriais anteriores, te impeçam de estar acessando o depósito ministerial do Pai que foi levantado nessa casa. Até porque durante muito tempo ele foi um dos seus irmãos. E agora de repente eu tenho que acessar Ele como um pai, eu tenho que receber as direções dEle, eu tenho que honrá-lo sim, porque aprove a Deus, diante de uma decisão de um irmão mais velho desta casa, depositar nele toda a unção para que esta família biológica expanda, essa família espiritual expanda o reino de Deus na terra. Você quer prosperar no seu ministério? Você precisa honrar o depósito que está no seu pai ministerial. Se você vê o seu pai ministerial somente como líder, você é um servo que quer uma oportunidade para desenvolver os seus dons, habilidades e talentos. Você recebe as orientações deste pastor somente como conselho. E conselho a gente segue se quer. Então eu sou um músico, eu sou uma cantora, eu sou um ministrante que quero ser um ministro, eu quero palestrar em conferências internacionais. Então a minha liderança precisa me promover a isso. Se você vê como irmão, você é aquele que quer ser servido e sempre ouvido. Você está todo o tempo querendo ser servido e nunca está disposto a servir na casa. Aí você vai receber as orientações como opinião. O meu pastor, a opinião dele, a meu respeito, ao meu futuro, é essa. Mas opinião, cada um tem a sua. Assim como ele tem opinião a respeito de carros, assim como você tem a opinião a respeito de qual é o time melhor, opinião cada um tem a sua. Mas eu quero que meu pastor me sirva. Como mestre, se você vê como mestre, você é um aluno que quer ser instruído pelos seus conselhos e seleciona o que acha melhor para você. Sabe, ele até tem uns conselhos bons nessa área, ele tem experiência nessa área. Então eu vou buscar os conselhos conforme a experiência dele. Está acessando o homem de Deus, não está acessando Deus do homem. Não está acessando o depósito divino, porque o depósito divino leva o pai a dar direção mesmo naquilo que nunca viveu. Assim é com o nosso pai biológico. E assim também é com o nosso pai ministerial. Se você vê como pastor, você é a ovelha que quer ser cuidada. Só busca ajuda quando está com problema, por não seguir as direções. Eu não busco direção, eu não aceito os conselhos, eu faço de acordo com a minha própria cabeça. A minha liderança nunca fica sabendo dos negócios, das associações que eu faço, das parcerias que eu faço, dos casamentos que eu estou fazendo. A minha liderança precisa estar lá para abençoar o meu casamento, depois que eu decidi me casar em julgo desigual.
Aí casa em julgo desigual. Aí faz uma sociedade em julgo desigual. Aí toma uma decisão fora dos princípios da palavra de Deus. Aí as consequências chegam, porque a fatura, meu irmão, o boleto vai chegar. Quando se quebra um princípio, o boleto vai chegar. E quando o boleto chega, meu Deus, eu preciso de ajuda. Olha só como está minha família. Olha só como está minha empresa. Aí busca ser pastoreado e curado das suas feridas. Mas não buscou conselho nem direção antes. Pai dá destino. Pai dá direção. Pai traz provisão. Mas pastor, é um homem como eu? Sim. Assim como seu pai era um homem comum como você. Quando nós reconhecemos o pai ministerial como uma autoridade paterna, nós vamos acessar o divino nesta pessoa. Nós vamos honrar esta pessoa. A paternidade ministerial está depositada no depósito que cada um de nós carrega. E o depósito é dado de acordo com o tamanho da família. O depósito é dado de acordo com o tamanho da família. Mas não com o tamanho de pessoas que estão perto, mas é do tamanho da família, dos filhos que aceitaram ser adotados pelo pai. Deus vai dar provisão para aqueles que aceitarem a paternidade. Se você não aceitou a paternidade, quando você se assenta com o seu pai ministerial, ele não tem nada para depositar na sua vida, porque o seu coração não aceitou a paternidade. O seu coração aceitou a liderança, o seu coração aceitou o pastoreio, o seu coração aceitou até o ensino como mestre, mas o seu coração não aceitou a paternidade. Se eu estou ministerialmente onde estou, é porque eu sempre honrei a paternidade ministerial sobre mim. E como muitos de vocês, eu sofri um trauma na paternidade ministerial. Eu não sabia me conduzir sem me remeter à paternidade. Eu não sabia me conduzir sem ter conselho e direção da paternidade ministerial que estava sobre mim. E nós devemos seguir a paternidade ministerial até que isso esteja de acordo com a palavra de Deus. Eu preciso ouvir as direções do meu pai ministerial e eu preciso conferir se está de acordo com a palavra de Deus. E isso vai dar muitos comentários na rede essa semana. Mas uma vez que eu percebi que se quebrou princípios, eu precisei entregar o meu pai ministerial no altar. No dia que eu entreguei o meu pai ministerial no altar, eu me senti órfã. E Deus disse: eu estou levantando uma outra paternidade para você. E durante 1 ano e meio, na pior guerra que eu já vivi da minha vida, eu olhava para o pai espiritual e dizia: Pai, o Senhor disse que o Senhor vai me dar uma outra paternidade. O Senhor vai me dar um outro pai ministerial. E um dia eu olhei para o lado e ele disse: eu já te dei. Porque eu ouvi o meu marido, que até aquele momento eu o reconhecia como sacerdote na minha casa. Até aquele momento eu o reconhecia como um ministro no mesmo nível de ministério. Até aquele momento eu recebia direção como esposa. Mas naquele dia o meu marido decidiu tornar-se pai desta casa. E quando ele decidiu tornar-se pai desta casa, Deus disse: eu já levantei um pai ministerial para você. Agora você vai se submeter totalmente ao chamado dele, ao ministério dele. Mas eu tive feridas. Eu tive incompreensões internas e externas. Mas eu não sei me mover sem paternidade ministerial. Aonde o Senhor quer te levar está no depósito do seu pai ministerial. Mas enquanto você não honrar o seu pai ministerial, você vai estar lutando com as orfandades dentro de você.
Honrar é falar bem. Honrar é acessar com respeito. Honrar é se submeter às decisões. Honrar é obedecer. Honrar é trazer provisão. Honrar é você levar adiante o legado que está em nome do seu pai ministerial. John Bevere diz na isca de Satanás que quem foi ofendido nunca mais será a mesma pessoa, ou se torna mais amargurado ou mais forte. E eu decidi ministerialmente ser mais forte. Olha para quem está do seu lado e diz: você vai continuar amargurado? Ou você vai adiante? Não é fácil fazer essas transições, de colocar o pai espiritual no trono aonde estava o pai biológico. Não é fácil. Não é fácil você se humilhar e dizer: sim, eu preciso de direção, pastor Josué. Até hoje eu era ignorante a este respeito, mas hoje eu tenho conhecimento de que você é um pai ministerial. Eu sei que é difícil abrir o coração para que as feridas sejam curadas, mas eu posso garantir para você que é melhor ficar vermelho uma vez na vida do que amarelar a vida toda. Isso é a realidade da nossa vida. Tem ferida no seu coração? Vai diante do Senhor hoje. Sabe por quê? Porque um Espírito foi enviado adiante de nós para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que Deus não fira a terra com maldição. Hoje é dia dos pais, hoje é dia de nós celebrarmos a paternidade, e você precisa celebrar essas 3 paternidades com nível de honra. Você precisa deixar o Espírito Santo curar as suas feridas biológicas. Você precisa acessar a paternidade de Deus, e você precisa deixar que o Espírito Santo revele ao seu coração e cure também as suas feridas na área ministerial. Você quer prosperar ministerialmente? Você tem um chamado, você tem um destino profético. Esta casa apostólica tem depósito suficiente para que você avance na sua vida, porque Deus deposita na casa toda a provisão necessária para a quantidade de filhos que forem gerados. Mas os filhos precisam ser gerados, e vocês estão sendo gerados. Vocês estão sendo gerados pela palavra. Vocês têm sido gerados na oração. Vocês têm sido gerados no cuidado. Vocês têm sido gerados no ensino. Vocês têm sido gerados no pastoreio. Vocês têm sido gerados em Deus. Então você não é órfão. Você não é órfão. Se coloque de pé em nome de Jesus.